entrar nesse quesito, até completando o que vocês estavam falando sobre planejamento, o Raia estava até falando de sentar em dezembro e olhar, e a temporada acaba antes ainda, né? A gente tem Copa do Mundo. Então, assim, a diretoria tem que trabalhar desde já. E como já havia falado, volto a ressaltar. O planejamento começa agora, pensando assim, em uma vaguinha, até pelo nível do campeonato. Temos diversas críticas ao trabalho do Lisca, sim. Mas essa diretoria já tem que começar a pensar em um executivo. O Rueda vai ter que assumir esse papel, mas ali no quesito valores, como vocês estavam falando. E assim, até pensar na espinha dorsal do que vai ser esse time do Santos. Pensar já na compra do Soteldo, se vai exercer ou não, a do Fernandes, a do Zanocelo, que eu acho totalmente discutível o retorno técnico, mas pode existir o financeiro. Qual que é a espinha dorsal aí desse time? Masson e Camacho, contratos que terminam até o final desse ano. E aí, vai renovar, não vai? E se não for renovar, por que ainda continua colocando ali em campo? O Auro também, contrato por acabar esse ano. Olha, que jogador a gente já pode antecipar uma renovação? Então, assim, acho que o planejamento já começa já. A temporada acaba um pouco mais cedo, então acho que a diretoria santista tem muito a trabalhar durante essa Copa do Mundo aí também. Cardoso. Cara, eu em relação a planejamento, eu acho que é muito difícil a gente falar se está havendo um planejamento para 2023 ou não. Porque se ele existir, ele é para 2023. A gente não vai estar vendo ele sendo executado agora. Então não dá para a gente chegar e falar que não existe um planejamento para o ano que vem. Pelo contrário, quando o Santos adquire 2 jogadores em definitivo, como o Natan e o Carabarral, para mim isso já envolve planejamento pensando em 2023. Porque esses caras estarão aí ano que vem e é um investimento feito no final desse ano. Se é bem feito ou mal feito, essa já é outra história. Mas vejo um planejamento para 2023 acontecendo. Né? Não vejo nenhum indício de que o Santos esteja parado sem nenhum planejamento. Em relação a técnico, em relação a homem do futebol, se tiver... Técnico agora o Santos não tem que se preocupar. É o Lisca até o final do ano. Se até novembro, como a Laura falou, que acaba mais cedo, ele não agradou, beleza, começa o planejamento. De novembro para janeiro tem bastante tempo para se programar e conseguir a contratação de um técnico. Em relação ao homem do futebol, eu vejo essa vaga muito difícil de ser preenchida, porque o cara sabe que vai vir com recursos limitados. Pode ser que ano que vem mais recursos do que todos encontraram até agora pelo Santos. Mas eu não vejo assim tão ruim o Rueda tomar a frente das negociações, tá? Não das indicações, não das discussões se o cara é bom ou ruim. O Santos tem uma comissão técnica. Tem comissão técnica, tem auxiliar técnico, tem treinador, tem 3, 4 caras de scout. Pra mim já é gente o suficiente pra julgar se é bom ou ruim. E, segundo tem informações, o pessoal do scout do Santos é bom. Sim. Então, assim... Somando todas as pessoas da comissão técnica, mais todas as pessoas do scout, pra mim já tem gente o suficiente pra avaliar se um jogador é bom ou não. Porque não precisa de 10 pessoas pra falar se um cara é bom ou não pra ser contratado. Felipe, posso te cortar? Até acho que vai encaixar com o seu discurso. Um clube tem que ser as engrenagens funcionando. Presidente, treinador, scout, isso tudo faz parte da engrenagem. Tanto que até uma crítica em relação a essa janela, né? A gente, por exemplo, teve a negociação com o Brian Rodrigues, que acabou não indo pra frente. Mas jogador, enfim, tem que ser decisão do clube. Não de treinador, de indicação, enfim. Isso é outra coisa que também se encaixa no planejamento do Santos. Não é por indicação de treinador. Gente, acho que está certíssimo nesse seu discurso. E essas engrenagens que tem que funcionar. Se vai encaixar, acho que o treinador tem que dar ok ali, enfim, ver se encaixa dentro dos valores que o Santos pode. Mas esse é outro quesito que acabou atrapalhando, né? Tanto que teve a saída do Dracena, enfim, o Santos deixou de negociar. O Brian Rodrigues, não, vamos esperar o próximo executivo. Acho que não. Acho que isso tem que ser decisão do clube e eles fazem parte da engrenagem. E essa é a minha visão, não sei se vocês concordam também. Concordo com ela. Tanto que, concordo muito. Tanto que chegou o Bustos aí, pediu 2 jogadores, o Santos trouxe e tá aí. JJ e Angulo até hoje. O Dracena quis trazer o Auro, tá aí, até hoje. Não foram decisões que partiram do scout do Santos, junto com quem comanda o clube. Então, para mim, o Santos, tendo uma comissão técnica que vai permanecer, né? Digamos, o Lisca vai ficar para 2023. Então, a opinião dos membros da comissão técnica, mais a galera do scout, já é suficiente para saber se um cara é bom ou ruim, se vale a pena a contratação. E aí, o Rueda ser o cara que vai sentar na mesa, que vai fazer a ligação, aí eu acho perfeito, porque ele é um cara que entende de números, é um cara que entende de negociações. Ele não entende de bola.
E aí ele conseguiu aí tomar a frente em 4 negociações, pelo menos nessa janela, e o resultado foi bom pro Santos, né? O Luan num esquema que não fede nem cheira, né? Se é discutível, se não viesse, beleza. Se viesse com a situação que veio, tá bom também. O Natan, uma boa aposta. Investimento. Um bom investimento. Carabarral também discutível, mas um investimento que o Santos conseguiu receber 8 milhões pelo Léo Batistão e pagar 8 milhões pelo Carabarral. É aí que o Rueda tá. O Rueda não tá opinando se o Carabarral é bom ou ruim. Ele tá conseguindo receber de um lado e pagar do outro para não deixar dívidas. Mas quem né? chancelou o Carabarral? Quem é o pai da criança? O scout do Santos. Scout, então eu irei cobrar o scout do Santos. Não, sim, ok. Mas o que a gente não pode achar... O tão propagado scout sim. positivo, que os Sim. caras têm competência. Eu discuto. Há muito falo, tempo eu Harry, acho o scout do Santos medonho. Medonho. Se reforçou, Harry, teve o trocas. que a gente só não pode falar é que se não tem um executivo de futebol, não tem ninguém para contratar. Isso aí não é verdade. Porque tem comissão técnica e tem scout. Não E ter outra, um muitas executivo de vezes futebol, o scout não estava sendo atendido. Nem tudo que era contratado era baseado no scout. Sim, O Dracena não consultou o scout para trazer o Áureo. nem o JJ e o Angulo. Nem o né? JJ e o Angulo, Pedidos nenhum deles diretos, passaram. Né? Pedidos diretos. Então, assim, não é a presença de um executivo de futebol ou não que vai fazer o Santos ter gente para avaliar e contratar ou não. Eu ainda sigo com a minha ideia de que a janela não foi tão positiva quanto muita gente acha. Eu, sinceramente, eu não teria trazido o Luan. Mas Halley, ninguém esperava nada na janela praticamente. A previsão é que não Ela é chegasse nada. positiva Vamos lá. comparada com outras da própria gestão Pô, mas Rueda. aí é nivelar o Santos por baixo, né? Sim, mas o Nivelar Santos está nivelado por baixo Mas é faz o mesmo tempo. mandatário, Lamentavelmente, por né? isso que a gente está comparando, que é o mesmo mandatário. Na Então, gestão Rueda, essa foi a melhor janela. Ele deu um saltinho, né? Aí já se comemora. Eu acho isso Sim, daí sim, isso é verdade. profundamente lamentável. A questão que se coloca, eu acho que o Luan não tem condição de vestir a camisa do Santos. Não vejo um atleta querendo se recuperar. Era um cara que estava escanteado no Corinthians. O Vitor Pereira puxava ele. Vamos treinar, Luan. O Luan sentia alguma coisa, não conseguia jogar. Então, um cara que foi... se tentou recuperar o Luan no Corinthians, ele estava acomodado, ganhando os 800 mil reais dele, treinando em horário separado. Para ele estava ok. Né? Não vejo ele com essa fome de recuperar o seu futebol. Acho que é um investimento equivocado do Santos. E lá atrás Não se chegou falava... a ser um investimento, Halley. 100 mil reais. 100 mil reais é dinheiro de pinga em futebol, não conta. Então, mas quarto goleiro do não, mas profissional quando se falava que o Luan podia vir no Santos, qual que era a história? Santos não vai pagar nada. Aí quando assinou 100 mil reais. Não, antes já falaram que Mas era 100 isso mil. aí era a história da imprensa. Isso aí era a história da O Santos imprensa. nunca falou O isso. Santos nunca falou isso. Eu tô falando dos alardes que tinha. Ah, os sim, alardes mas que o tinha. Santos não O Santos não o fala. Halley, O Santos não fala. O presidente, assim que foi perguntado, falou na primeira. Então, mas depois que ele já estava contratado. Mas né? Porque é o mas papel é do lógico, presidente. o cara vai falar antes. Não, o presidente ele joga na mídia toda hora nome. Ele mesmo sabe, ele falou falou isso. não. Ele joga nos nomes para ver a repercussão. Se tem uma repercussão negativa, ele abre mão. Ele é um presidente useiro e vezeiro desse expediente. Mas, Halley, de colocar o nome na mídia. E o que estava sendo Mas discutido. Isso é ruim? O que tava. Claro, o cara não tem assertividade, o cara não tem convicção nenhuma. Então ele joga na mídia. A torcida não quis, então não trago. Isso daí é ridículo. Se o cara tem convicção, se o cara é do métier, trago. Então, mas a se torcida ele não tá falando tem que, convicção, que ele não tá na traz, eu dúvida. trago. Por exemplo, Eu trago. traz o Não, mas Lucas é o Lima de expediente volta. dele, é o Traz expediente dele. Mas tudo bem, Rally, mas não é porque o cara não tem que ser o dono da verdade, cara. Claro, mas eu tô falando, é o expediente errado de alguém que é ignorante da bola. Ele não trouxe o Ganso porque ele jogou o nome do Ganso na torcida, a torcida reprovou, ele não trouxe o Ganso. O Ganso era o terceiro meia do Fluminense. Viria tranquilamente pro Santos à época. E o Santos carente de um meia de articulação. Não veio. Por quê? Porque o presidente jogou na mídia. Jogou pra galera. E a galera reprovou nas redes sociais. Agora, se ele entende de bola, se ele tem convicção, traz o Ganso que eu chancelo. Ô, Halley, eu mas chancelo. Ele não entende Bate de na bola, mesa. Halley, mas ninguém Halley, tá ele não falando que ele entende. entende. Mas ninguém tá falando que ele entende, nem Ele ele, tá falando diz que ele então, entende. nem ele diz. E agora ele assume o futebol pra ele. Mas ele assume é uma as negociações, ele é uma assume, contradição. ele assume contrato, negociação de Exatamente. contrato, ele não Contradição. assume quem é bom e quem é ruim. É uma Ele não tá contradição. falando de bola. O Ô, Halley, Chumbinho deu calma aí. entrevista pra gente, o Chumbinho falou aqui pra gente que o presidente estava tocando a vinda do Natan, o presidente estava tocando a Sim, vinda. isso. Sim. Então, como Tá é que errado? aconteceu a vinda do Luan? Como é que aconteceu a vinda do Luan? O Duílio ofereceu e o Rueda aceitou. Numa conversa de 5 minutos Sim. na Liga, na reunião Sim. da Liga. Sim. Mas, ô, Halley, qual o problema disso? Não, o Vladimir Matos citou no nosso programa, o presidente não falava tanto em processos,
que ele queria implantar os processos do Santos. Você acha que é razoável alguém chegar ao seu lado, um presidente de um rival, falar, amigão, leva o Luan, você acha uma boa? Por 100 mil? É que por nem... 100 mil? Em 5 por 100 minutos, em 5 minutos você Raleigh, contrata por o Luan. 100 mil? Tá de palhaçada, Isso, então calma aí. Se o Rueda Cadê o Leonardo da Caixa de Ovo mas pra se o falar Rueda- que o 100 mil é caro? O Luan de graça é caro. Se ele Tudo bem. entendeu que É sim, caro. veja bem, eu penso assim, se ele entendesse que não, tudo bem. Se ele entendesse que sim, tudo Se o bem. por Rueda esse valor, virasse é a isso que eu público e digo. falasse assim, é indiferente. a minha negociação com o Duílio demorou 2 horas, ia mudar alguma coisa pra você? Claro que não, mas ele falou que tem que ter a ver processos, tem que passar por um departamento de scout, tem que Raleigh, passar por uma condição chegou no técnica. momento- Em 5 minutos ele definiu, então ele é contraditório. Porque isso ele aí era fala 100 mango uma... por mês, Raleigh, não precisava. Que não Desculpa. precisava, Vone? Que isso? Como não precisa? Todo jogador tem que passar pelo processo, é óbvio Raleigh, isso. Raleigh, É a óbvio. gente tem que definir, a Isso gente é tem que óbvio. Se vem de entender. graça, isso é praticamente de graça A gente no tem que futebol. entender O o de que é o graça é definir. caro. Eu tô com o Leonardo Fontes. Tá bom, Luan cara, de graça se, é se caro. ficar encostado É ali, caro. se mandar de novo pro Corinthians, É não muda caro. nada. A gente Se tem der que- certo, deu certo. E outra contradição do Rueda que eu peguei aqui, e a gente já trouxe em outra oportunidade. Outra contradição. Não trago jogador sem passe fixado. Eu quero que algum dos senhores me diga qual é o passe fixado do Luan. Não tem. Contradição do Andrés Rueda. eu não sei. Raleigh, Não tem. Pode Existe- pesquisar, não tem. Raleigh. Não contrata o jogador sem passe fixado. Raleigh, isso- O Rueda, cara, o isso que aí ele, parece que tu tá o que fazendo ele fala, não se uma auditoria em escreve. cima do cara, meu. Mas é, Calma. é meu papel Raleigh, mas- criticar, é ô, meu Raleigh. papel. Cara, mas tá pesado Mas se demais, ele Não, cara. só tô disse trazendo isso- fatos, só tô Calma aí. trazendo fatos. Ô, São Vone, ô, fatos, Raleigh. é Parece contradição. parece uma perseguição. Ô, É Raleigh, fato, mas o Vone, que o é cara fato, falou no é começo- fato. Criticar É eu também critico o contradição. Rueda, mas isso aí parece perseguir Não é o perseguição de presidente, forma cara. alguma. Eu Raleigh. tô trazendo fatos. Mas só porque Que ele ele disse erra, isso, mas mas só porque basta. ele disse isso no O que início, ele ele não se- pode mudar de ideia, ele não pode. O que ele disse na primeira Ô, entrevista meu dele, ele caro, tem que fazer até o final. Meu caro, o que ele fala não se escreve. O que ele fala não se escreve. Ele falou dos Tudo bem, processos. responde a minha pergunta. Não, teve Não foi isso que eu te perguntei. É isso que eu tô falando. O que é ele, isso que o eu tô que ele, falando. o que ele falou na primeira entrevista, ele tem que manter até o final da gestão dele ou ele pode mudar de ideia? Meu caro, se você se contradiz, qual é a Mas não é credibilidade que contra... você tem? Você tem a mesma opinião Você tá de se tudo que você... contradizendo. Não, cara. Você chega um jogador, você fala assim, putz, esse cara não vai render no Santos. E aí ele começa a jogar bem. Você tem que falar que ele não vai render até o final ou você pode mudar de opinião? Claro que posso mudar de opinião. Então por que ele não pode mudar de opinião? A questão não é essa. A questão não é essa que eu tô colocando. Ele falou uma coisa e tá executando outra. Tá fazendo coisa diferente. Porque ele mudou fala- de Cara, opinião. qual presidente não Mas faz tá isso? A maioria errado, faz tá isso. errado. Qual Por que presidente que não tá faz errado? isso? Quem era contra o Santos ter processos? Quem seria contra o Santos ser implementados processos no Santos? Ninguém é contra. Agora, na prática, ele demonstra uma outra coisa. Quem é contra Raleigh, todos o os Santos presidentes do contratar? Santos fizeram isso, Quem é já. contra? Quem é contra Todos. o Santos contratar um jogador com passe fixado? Ninguém é contra. Agora ele vai lá, traz o Luan sem passe fixado. Se ele recupera o Luan, o Corinthians faz dinheiro em cima do Luan. E o Santos fica chupando o dedo, porque o Santos não tem dinheiro pra cobrir nenhuma proposta. Então o Santos recuperou um atleta pro Corinthians, pro rival. É fato, Vone Lima, é fato, meu caro. Eu não estou Raleigh, eu perseguindo. não sou obrigado a concordar Mas com é você. fato, Eu entendi o é que você fato. falou, não sou obrigado a concordar. Não tô querendo nem fazer proselitismo aqui. Eu Cara, tô dizendo é o seguinte, é fato. Você pega no pé dele de uma forma que os outros presidentes todos fizeram coisas iguais e Ah, parecidas, você vai cara. cair no discurso da oposição. Não, eu não é de sempre oposição. critiquei, eu sempre critiquei a Cara, todos. mas parece perseguição. Não, claro é. que não. Você me Pô, conhece, Ivone. eu Os sei, caras do mas chat do não me jeito- conhecem. Os Cara, caras eu do sei, chat não me mas- conhecem. Mas você tá pesando Eu sempre demais. critiquei. Errou, Eu mas falei aqui. dá a impressão que o cara é o pior presidente do Brasil. Errou, O tem que Santos- matar, errou, tem que Ah, matar. claro que não, claro que não. Pô, só quem não tem discernimento pra entender o que eu tô falando. é- Rachando Agora, no elenco, a questão que se rachando no coloca, eu elenco. falei, o Santos teve a trinca da morte. Eu já cansei de falar que Santos teve a trinca da morte. Odílio, Modesto e nosso glorioso Pérez, que dava nó em pingo d'água. A trinca da morte. Mais pesado do que isso, eu não sei o que é. Eu nunca falei que o Rueda tava no quarteto da morte. Mais pesado do que isso, eu nunca coloquei o Rueda nesse grupo. Vamos ler aqui.